Bora para a Bíblia, capítulo 6 agora. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés, disse: Eu sou o Senhor, eu que te aparecia, eu que apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhe fui perfeitamente conhecido, e também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos, e também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, as quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu conserto. Portanto, diz os filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo da carga dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo, e servirei o vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios, e vos levarei à terra, acerca da qual levantarei minha mão, que darei a Abraão, e a Isaque, e a Jacó, e vou-lo darei por herança, eu, o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair o filho de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel me não têm ouvido. Como, pois, ouvirão a Faraó também? Eu sou incircunciso de lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão, disse-lhes mandamento para os filhos de Israel, para Faraó, rei do Egito, para que tirasse os filhos de Israel da terra do Egito. Estas são as cabeças das cabeças dos seus pais, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel: Enoque, Epalu, Esrom, Camir. Estas são as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Joaquim, Zoar, Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão, e estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate, Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. E os filhos de Gerson, e Libni e Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate, Anram, e Izar, e Hebron, e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari, e Mali e Muzi. Estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Arão tomou por mulher a Joquebede. Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe a Arão e a Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. E os filhos de Izar, Coré, e Nefeg, e Zicri. E os filhos de Uziel, Misael, e Eusafã, e Citri. E Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Nazon, e ela gerou-lhe a Nadab, e a Abiú, e a Elisar, e a Itamar. E os filhos de Coré, Assir, e Eucana, e Abizaf. Estas são as famílias dos Coratitas. E Elisar, filho de Arão, tomou para si por mulher uma das filhas de Putiel, e ela gerou-lhe a Finéias. Estas são as cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias, e estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. E estes são os que falam a Faraó, rei do Egito:
para que tirassem do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo a ti. Então disse Moisés perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso dos lábios. Como, pois, me ouvirá Faraó? Esse é o capítulo 6 do livro de Êxodo. Bora, capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei as minhas mãos sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos do meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Não fez assim. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhe ordenara, assim fizeram. Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, dizendo: Fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó, dizendo: Assim como o Senhor ordenara, e lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos teus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores e os magos do Egito, e fizeram também os mesmos com os seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara e tornou-se em serpente. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã, Faraó, eis que ele sairá às águas, onde em frente dele na praia do rio. Tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra, e lhe dirás: O Senhor Deus dos Hebreus me tem enviado a ti, dizendo: Deixa aí o meu povo para me servir no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue, e os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausear-se-ão bebendo a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques, sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E levantou a vara, feriu as águas, e estando no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos dos seus servos, todas as águas do rio se tornaram em sangue, e os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito, e enviou
E virou-se Faraó e foi para a sua casa, nem ainda nisto pôs o seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber das águas do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. Esse é o capítulo 7 do livro de Êxodo. Êxodo.